Você precisa assistir esse testemunho comigo. Preste muito atenção. Eu saio da casa da minha mãe, porque começa a ter muita confusão, muito assunto muito delicado, pessoal, e eu acabo saindo da casa da minha mãe com 16 anos. E nisso eu encontro um rapaz, era um homem mais velho do que eu, bem Isso mais você velho, tinha seus 15 para 16. 16 anos. 16 anos. E aí eu saio da casa da minha mãe com 16 anos. Aí eu começo a morar com essa pessoa que é usuário de crack. Meu Deus. Essa pessoa é alcoólatra, prostituto. Isso porque eu queria ter um lar. Então eu conheço essa pessoa e vou vivendo. Eu queria ter uma casa, eu queria ser feliz. Eu queria ter alguém que me cuidasse de mim, eu queria ter algo, eu queria ser amada, protegida, mas o cenário é outro. Nesse relacionamento, eu vivi os piores momentos que uma pessoa pode viver. Esse rapaz, na época, eu com 16 anos, ele ia fazer 40. Meu Deus. Ele vendeu o meu corpo por droga, Isso. pelo vício da droga. Quando meu filho nasce, eu estava com 21 pontos de cesariana. Invade um homem, toca no meu quarto e tenta forçar a porta para que eu fosse abusada. 2 pedras de... Meu Senhor. E nisso, eu sozinha não consegui fechar a porta daquele quarto que era de madeira. Mas o Senhor estava ali, mesmo eu não sabendo quem era Deus, Deus sabia que eu estava ali. Olha Deus. E aí eu tive essa gestação, tive esse filho. Esse filho não nascia. A parte mais difícil foi que eu cheguei a 9 de dilatação, quase para ter um parto normal, mas esse filho não nascia. Meu... Esse filho não nascia. Até que chegou um médico e optou por uma cesariana de emergência. Era um relacionamento, eu vou dizer para você, eu vivi com o diabo e não sabia quem era o diabo. Meu Deus. Até conhecer o pior lado uma pessoa pode viver. Por isso que eu falo, tem muitas mulheres que vivem calada, no silêncio, achando que não tem mais jeito. Achando que não tem, que Deus esqueceu. Eu sou a convicção que Deus não esquece. Amém. Eu sou a convicção que Deus ele ainda é a última palavra. Tem uma frase no mundo que diz que Deus, a esperança, ela é a última que morre. Pois para mim ela nunca morreu. Amém. Ela sempre esteve ali, mesmo eu não sabendo que a minha esperança chamava Jesus. E como começa? Quando ele te conquista, porque você é uma criança, né? E ele tem lá seus 30 e poucos anos. E quando ele te conquista, ele mostra o melhor lado dele. Foi. No momento da conquista, eu achei que eu encontrei alguém que ia cuidar. Eu via nessa pessoa um pai que eu não tive. Eu vi nessa pessoa um amigo e eu vi nessa pessoa um marido ou um companheiro. Eu vi nessa pessoa palavras de ilusões. E no momento que você não tem nada, quando surge uma oportunidade, você... Eu não tinha nada, eu ia recusar a única chance. E aí ele começa, quando começa as agressões? As agressões era verbal no começo, era só palavras. E aí foi se tornando algo abusivo quando eu começava, na época não tinha um celular como se tem hoje. Sim. Mas eu não podia jogar um jogo, não podia me distrair, não podia assistir televisão, não podia sair sozinha, não podia me arrumar. Não podia fazer nada a não ser ficar em casa trancada, que ele ia para trabalhar, ele saía para trabalhar, deixava eu trancada. Eu ficava em casa trancada, como se eu estivesse presa numa cadeia, só tinha liberdade ao quintal de casa quando ele abria a porta, chegasse e abria a porta. Ele te deixava literalmente trancada. E aí ele começa te trancando. E aí quando é que surgem as agressões físicas, de fato? Eu lembro que a primeira e única vez que eu levei um tapa, um soco, não me recordo. Eu estava grávida, acho que 6 meses para...
Eu não me recordo se foi um tapa ou se foi um soco. Meu nariz desceu sangue. Assim, ele tinha esse controle emocional sobre você, mas até então não tocava em você. Não. E aí ele vai te dar, aos 7 meses de gravidez, Sobre efeito da droga e do álcool. ele vai e te... E o que que te deixava com tanto medo ao ponto de não fugir, não sair? Porque até então ele só te mantinha em cativeiro. Exato. Mas havia ameaças? Sim, havia ameaça de matar minha mãe. Sim. Havia ameaça de matar a mim. Uhum. Havia ameaça, sim. E por ele ser um homem mais velho, você, tão novinha, tinha essa... Esse medo. Aham. E outra coisa, eu não saía. Hoje existem pessoas que vivem assim, não sai porque não tem aonde morar. É. Aonde quem dá o apoio. E era o meu caso. Não tinha Eu não tinha refúgio, né? Não tinha um refúgio, não tinha alguém que falasse, olha, eu tô contigo. Eu abraço a sua causa, eu abraço a sua luta. E nesse intervalo, uma certa vez, a porta ficou destrancada. Ele chegou, destrancou a porta. E foi minha primeira experiência com Deus, que eu não podia ter filho por algum problema. Eu queria uma criança. Uhum. Eu queria uma criança para me fazer companhia. Uhum. E uma certa vez, da janela bem pequena, que era um vidro, uma janela pequena, eu olhei e vi uma árvore seca. Sequíssima, sequíssima, sequíssima. E eu me comparei àquela árvore. E eu, sem saber quem Deus era, eu falei, Senhor, visita o meu ventre, me conceda um filho. Eu não quero ser como aquela árvore seca, galho tudo seco, pode vir alguém ali quebrar, sem nenhum fruto. Orando em casa, escutando a oração da rádio, porque eu falo que a oração ela é transformadora, ela é uma espada, como a palavra de Deus fala, de dois, como ela penetra e ela faz a dimensão do que a palavra é, poder. E aí eu falava assim com Deus, como eu estou falando contigo. Eu falei para Deus que eu não queria ser como aquela árvore. Porque para mim, eu era uma árvore seca, sequíssima. E uma certa vez entrou uma mulher que eu nunca vi na minha vida, uma senhora baixinha, seus cabelinhos brancos, me abraçou. Nesse dia a porta ficou destrancada. E ela disse assim, filha, você vai ter filhos. Ela falou assim, você vai ter filhos, você vai gerar. E ela começou a falar algo de Deus para mim, nunca mais eu a vi aquela mulher. Passou Glória a 2 Deus. semanas depois, eu estava grávida. Aleluia. Meu Foi a sua Deus. primeira experiência com Foi o minha Senhor primeira Jesus. experiência. E quando eu engravidei, ele queria tirar esse filho. Ele queria me bater a ponto de eu ter uma hemorragia. Só que esse filho era minha companhia. Esse filho era a esperança de que aquele cativeiro eu não ia ser uma pessoa sozinha. Mas que eu ia ter a companhia de alguém. E assim a gente viveu até ele nascer. Eu disse no começo, tive uma gestação bem complicada. Ele não nascia por nada, até que chegou uma cesariana, chegou um médico, sabe? E aí eu fiz uma cesariana de emergência e nasceu meu filho. E aí que começa o meu processo. E aí ele nasce e você fica quanto tempo com o pai do seu filho? Eu fico só apenas mais 2 anos. Mais 2 anos. E como foi vocês o período que seu filho nasce e viver com ele? Antes, quando ele nasce, eu lembro que ele fechou a casa, ele começa a cortar a mangueira do gás para botar fogo comigo e o menino dentro. Meu Deus. Ele começa a serrar de alguma maneira, o diabo tinha fúria de matar eu e meu filho. Uhum. Era o tempo todo, o negócio era para matar. Uhum. E aí ele começa a serrar, e chega minha irmã caçula. Eu lembro que no quarto tinha uma banheira com água, no banho dele, ela começa a apagar aquele botijão de gás para que não houvesse uma explosão na casa. Uhum. Aí apaga aquele fogo, eu saio e vou para casa de uma ex-cunhada. E aí eu tenho que voltar, porque por mais que a pessoa te dá abrigo hoje, Sim, chega uma semana depois, você já é um fardo, sim. você já é um incômodo. Entendo. Aí eu tenho que voltar. E nisso que eu volto, eu ainda vivo naquela situação horrível, miserável. Até que eu Situação falei horrível, que né? uma certa Meu vez ele começou
levar pessoal que usava droga para dentro do meu lar, junto com meu filho, que nasce com algumas deficiências. O Wellington, ele nasceu com microfitalmia nos olhos, nasceu com uma fenda labial, umas complicações no cérebro, e ele leva esses usuários para usar droga dentro de casa, até que, como eu falei, né, anteriormente, que ele tenta vender o meu corpo. Eu operada, ele tenta vender meu corpo por droga, pela abstinência da droga. Meu Senhor. Mas, graças a Deus, o Senhor nunca permitiu que mal Glória a algum chegasse Deus. até a mim. E aí, minha irmã, num propósito de oração, até os 2 anos, minha irmã morando em São Paulo, e aí ela começa a orar a Deus: Senhor, me mostra onde a minha irmã está, me mostra onde a minha irmã está morando, e eu quero fazer esse convite. E esse convite era a minha carta de liberdade. Uhum, Era o Senhor virando meu cativeiro. uhum. E nisso, a minha irmã ia casar. Eu lembro muito bem que era dia 3 de dezembro de 2010. Começa a minha transformação. O Wellington com 2 anos. Aí o Espírito Santo mostra a minha casa para minha irmã. Coisa linda. E ele fala para ela assim: Ana Paula, olha para cima. Quando ela olhou para cima, eu estava sentada. E ela gritou meu nome: Tá! Eu olhei e falei: conheço essa voz, é minha irmã. Quando a minha irmã olha, falou: ai, você vai no meu casamento, eu vou casar dia 3 de dezembro. E ali começa o processo para mim sair de casa. Eu saí de casa com a roupa do corpo. E até nesse dia, ele tentou jogar uma panela de óleo em mim. Meu Deus. Mas quando eu saio, eu nunca mais volto. Glória a Deus. Depois que eu saí, eu nunca mais voltei. Aí a senhora vai me perguntar: mas aí aonde você foi morar? Fui morar numa casa de recuperação. 67 homens, 10 mulheres. Aí eu fiquei na ala das mulheres, porque eu não usava droga. Sim. Eu não bebia, eu não Aham. me prostituía. Mas foi o lugar que o Mas foi Senhor, o meu abrigo. a porta que o Senhor abriu para te dar escape. Mas ali eu aprendi o que era oração, o que era liderança, o que era amor de Cristo, o que é a prova real, o que é subir, o que é ver milagre, o louvar a Deus, como é que você entrega o seu perfeito louvor. Ali eu tive Glória a um Deus. pastor que me ensinou a base, que era Cristo. Ali foi a minha transformação. No ano de 2010, já estava na agenda de Deus de mudar o meu cativeiro. E esse foi mais um testemunho do podcast Conectados com Cristo. Testemunho tremendo desta mulher de Deus que na sua adolescência passou por esse processo tão difícil, né, irmãos? Tão difícil. Um processo assim doloroso, mas que hoje ela conta e hoje transformou em um testemunho. Então é muito lindo a gente ver o que Deus fez na vida desta mulher. O que ela superou, o que ela passou, o que ela enfrentou. E hoje conseguimos contemplar que aquilo que ela viveu não representa o que ela é hoje, mas a superação que ela teve representa a mulher que ela se tornou. Então isso é muito lindo. Tem pessoas, infelizmente, que pelos seus traumas não conseguem superar e reflete isso no seu hoje. Só que a gente pode ver através da vida dessa mulher que com ela foi diferente. Por quê? Porque ela teve Cristo. Cristo estava com ela, continua com ela. Certo? Então é muito importante nós permitir ser transformados por Cristo. Deixar Cristo nos moldar, nos transformar e ser transformado através das dificuldades, das provas, do levante. Você viu que ela orava para que Deus viesse dar um filho para ela. Deus deu um filho para ela. E mesmo assim as lutas continuaram, mas ela persistiu, ela continuou e ali ela encontrou um lugar de refúgio, aonde ela conseguiu ter aquele momento dela com Deus, naquele centro de recuperação. E olha que interessante, ela não era uma mulher usuária, ela não usava nada, mas Deus preparou para que ela ficasse naquele lugar e ali ela conheceu a palavra de Deus, ela conheceu uma liderança, um pastor, a qual liderou ela, e isso é muito lindo. Você vê esse percurso todo que ela passa, chegando no momento que o Senhor começa a preparar ela. Para quê? Para chegar hoje aqui e ela contar seu testemunho.
para chegar hoje e ser usada por Deus. Então, irmãos, se você é uma pessoa que tem um desejo de ser usado por Deus, você tem que se permitir passar pelas lutas, pelas dificuldades, mas passar entendendo que Deus ele está no controle. É algo que eu sempre digo nos meus vídeos, é que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, irmãos. Mas tem vezes que a vontade de Deus nos machuca, nos fere, nos atinge de uma forma muito difícil, mas a vontade de Deus continua sendo boa, perfeita e agradável. Porque nós hoje não entendemos, mas amanhã o Senhor vai nos fazer entender o porquê passamos por isso, porquê enfrentamos aquela luta, porquê foi tão difícil. Por quê? Para que hoje possamos ser testemunhas na mão dele. Amém, irmãos? Espero que você tenha gostado desse testemunho do canal Conectados com Cristo. Vão lá no canal Conectados com Cristo e assista esse testemunho completo, tá muito bom, muito edificante. E se você for lá, aqui pelo canal, diz eu vim pelo canal do Gabriel Ricardo, amém? Você vai estar nos abençoando também. Que Deus abençoe sua vida poderosamente, fica na paz e até o próximo vídeo.